No início de 2014 eu estava na igreja Guerreiros de Cristo, da Última Hora, pastora Roseli, aqui no Jardim Itápolis, na zona leste de São Paulo, cultos de segunda-feira, né? Os cultos eram lotados, mais de 80 pessoas, ficava gente na porta, todas as segundas. Naquela noite, eu estava sentado mais ou menos na metade da igreja, ali no cadeira do corredor. No meio do culto, nos louvores, foi quando eu ouvi Deus me falar: se meu filho voltasse hoje neste lugar, somente 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. Quando eu ouvi isso, eu de imediato eu tomei um baque. Ao mesmo tempo que eu acreditava que era Deus falando, eu ficava em dúvida, né, pela dureza da revelação, né, e triste. Então, rapidamente eu me acalmei e falei: vou esperar, se for de Deus vai se cumprir, Ele vai confirmar esta palavra, essa revelação, senão eu vou ficar em paz. Enfim, o culto continuou, ouvi a pregação, enfim. E sempre como no final dos cultos, quando eu visitava essa igreja, eu fui até o altar cumprimentar a pastora Roseli. E ela disse que na metade do culto, quando o grupo das irmãs estava louvando, Deus falou para ela, estava sentada em espírito, Deus falou para ela: se meu filho voltasse hoje neste lugar, somente 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. Quando ela disse isso, eu dei um passo para trás e perguntei: o que a senhora falou, pastora Roseli? E ela me respondeu: isso mesmo, presbítero. Eu estava ali sentada, na metade do culto, mais ou menos, Deus falou comigo dessa maneira. 2 coisas me estremeceram, né, quando eu vi isso, né, mexeu comigo muito. A primeira delas é que Deus usou as mesmas palavras, né, que Ele falou para mim, Ele falou para ela, as mesmas palavras. Se meu filho voltasse hoje neste lugar, somente 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. As mesmas palavras. E a segunda foi que só 6 almas seriam arrebatadas naquela noite, naquele lugar, naquele culto. De uma igreja com mais de 80 pessoas, mais eu não sei o quanto exatamente, mas 6 almas, né, seriam arrebatadas. Então você consegue entender que a situação ela é crítica, que não é esse conto de fadas que essa igreja evangélica brasileira e o mundo afora está mostrando? Mais de 86 somente, né? Ou seja, Deus ele reprovou a grande maioria, somente a minoria seria salva. A verdade é que o Evangelho está sendo escondido das ovelhas. O Evangelho genuíno de Cristo está sendo escondido, não está sendo pregado às ovelhas. E também as ovelhas, o povo que está dentro da igreja, não quer ouvir o Evangelho genuíno. O que está ocorrendo é isso. Os pastores estão fazendo a mesma coisa que os padres. Os padres eles conhecem os textos, né, na Bíblia deles, onde Deus reprova, né, a idolatria. Os padres conhecem isso, só que eles têm ordem lá do Vaticano e cada país tem o seu representante da Igreja Católica, então eles não podem, eles sabem, mas eles não podem pregar, eles não querem pregar a verdade, que Deus reprova a idolatria. Os pastores, os líderes, apóstolos, presbíteros, diáconos, pastoras, bispos, bispas, os pregadores, enfim, os pregadores de agenda cheia, né? Está sempre pregando, a agenda está sempre lotada. Eles estão fazendo igual os padres. A grande maioria de vocês, não quero aqui causar hostilidade com ninguém, mas essa é a grande verdade. A maioria está escondendo a verdade, né? Como os padres estão fazendo. Então, de um lado nós temos os líderes que não querem pregar o Evangelho, verdade, e do outro a gente tem as ovelhas que não querem ouvir. As pessoas que estão dentro das igrejas não querem ouvir. Por que elas não querem ouvir? Na maioria das vezes é porque elas já vêm cheias de problemas de casa, né?
É problema com o marido, com o filho, com o esposo, né? Trabalho, problema na vizinhança, contas atrasadas, a geladeira que queimou, dor nas pernas, dor nas costas, ou seja, então ela já vai para a igreja cheia de problema. Então ela chega lá, ela não quer ouvir uma exortação, não quer que falem sobre o pecado, né? Sobre o inferno. Não, ela quer ouvir uma mensagem positiva. É isso. De um lado, os líderes, né? Essa mensagem é mais para os líderes, mais para os pregadores, tá bom? É para as ovelhas também, mas é mais para vocês, líderes, pregadores e pregadoras. De um lado nós temos esses líderes e pregadores que não querem, de outro lado nós temos as ovelhas que não querem ouvir. Então é a fórmula perfeita para entupir o inferno de almas.